terminei o mestrado e estou hoje aqui para contar para vocês como que foi, quais resultados eu cheguei, como foi o fluxo de trabalho, experiência no geral e coisas do tipo. Então, vamos lá. O meu orientador já tinha avisado pra gente, até porque ele orienta pessoas em estágios muito distintos da formação acadêmica. E aí, acho que ele tá sempre ligado, mais ou menos, em como que flui cada uma desses momentos, né? Cada uma dessas partes. Ele tá sempre sendo rememorado. E aí ele falou pra gente, olha só, o mestrado tem um ponto de dificuldade maior em relação ao doutorado, no sentido de que você tem menos tempo para produzir um texto que já tem que ser razoavelmente robusto, né? Ele tem que ter uma tecnicidade razoável, tem que postular coisas ali que são produtivas, relevantes em alguma instância. E eu sabia que esses 2 anos passariam assim, um piscar de olhos, né? E eu me propus a fazer o máximo de coisas que eu conseguia. Então, eu vou elencar mais ou menos aqui como que foi isso e destacar a importância de eu ter feito uma pluralidade de coisas para além de simplesmente ter redigido a minha dissertação, que inclusive no primeiro ano foi a última coisa que eu fiz. Eu passei todo esse primeiro momento do mestrado fazendo e refazendo meu índice. Em relação à dissertação, era isso que eu fazia, porque eu precisava de uma estrutura geral até para compreender onde que eu ia colocar informação X, onde que parece mais adequado eu introduzir esse conceito Y, e para não cair em repetições meio despropositadas, eu ficava pensando e repensando nisso, na estrutura. Mas enquanto isso, eu escrevi textos, apresentei em eventos especializados e comecei o canal. Eu publiquei nesse primeiro ano 5 textos, mais um na coluna Ampof, no caso na coluna Radar Filosófico da Ampof. Fui em 7 eventos, me desloquei para um monte de canto do Rio e até fora do Rio também. E comecei aquela série de debates no canal. Basicamente o que eu estava compartilhando era aquilo que eu estava lendo, concatenando algumas peças, né? Tentando fazer algumas sínteses em determinados momentos, chegar em conclusões em outros momentos. E o que acontecia de relevante era que, por um lado, eu estava tomando cada vez mais intimidade, ganhando cada vez mais intimidade com o aparato conceitual, com as ferramentas, no fim das contas, que estavam ali disponíveis para mim, as ferramentas conceituais mesmo. E além disso, precisava lidar com críticas que iam aparecendo, questões, e isso acabava me levando a aprofundar em âmbitos que eu não tinha antes parado para olhar, né? E isso é tão relevante que as perguntas que eu respondi nesses primeiros momentos, né, nesse primeiro ano, foram basicamente as perguntas que me foram feitas lá no final, na defesa mesmo, nem na qualificação, na defesa. E eu já tinha pensado muito sobre essas, não eram exatamente as mesmas questões, mas eram da mesma família, sabe? Eram questões muito próximas. E como eu já tinha pensado muito sobre, ficou razoavelmente tranquilo argumentar e explicitar resoluções. Então, eu acho que essa daí foi a coisa que mais me marcou. Como que fazer outras coisas que não é dissertação me auxiliou demais na escrita da dissertação e na defesa da dissertação. Aí no fim desse primeiro ano eu precisei ir para a qualificação, né?
Resultado, eu acabei redigindo quase 100 páginas, não, acho que mais de 100 páginas em uns 15 dias, um mês. Eu tinha já escrito um pouco, a introdução estava feita, tinha mais algum rascunho, mas o grosso mesmo foi ali no último mês, antes do prazo para eu enviar, né, pro pessoal da banca. O resultado foi interessante, mas em algum momento veio até a questão sobre repensar a estrutura toda da dissertação, em colocar algumas coisas um pouco mais originais, e isso fez com que eu tivesse que olhar para aquilo que eu já tinha produzido, para aquilo que eu já sabia, por um outro ângulo. Que foi o que aconteceu em alguma medida no segundo ano. Nesse segundo ano, eu produzi muito menos textos. Eu fiz cinco apresentações em evento, produzi de novo para a coluna Ampof, dessa vez realmente a coluna Ampof, e publiquei só 2 textos. E na verdade foram textos que eu tinha escrito no ano anterior. Eu escrevi mais coisas além da dissertação desse ano, só que elas ainda estão para ser publicadas. Por exemplo, tem o dossiê que eu estou organizando das questões, né? Tem um texto em inglês que eu fiz e estou esperando ver qual que foi o resultado do pessoal que avaliou. Enfim, tem algumas coisas ainda para serem publicadas, mas eu foquei um pouco menos em escrever outras coisas e acabei dando mais ênfase na minha dissertação em fazer as coisas se conectarem. Porque eu estou lidando com o novo realismo e o realismo especulativo, e aí já entra uma questão, problema. Logo que eu entrei no mestrado, eu escutei alguém falando, uma boa dissertação, uma boa tese é uma que tem um autor, um livro e um conceito como foco. E a minha dissertação é um mapeamento. Eu estou lidando com 6 autores centrais, basicamente 4 que eu dou mais ênfase, mas outros 2 que também precisam ser abordados, né? Eu precisava ler coisas que eles escreveram, coisas sobre eles. Então, não é de imediato a escolha mais sábia para o meio acadêmico, sabe? Porque você vai ser avaliado. Você precisa produzir alguma coisa que tem potencial para ser aprovado, né? Em cada um dos momentos, na qualificação, no momento em que o projeto é submetido, na seleção no geral, né? E na defesa. Então, sabendo que já não era um projeto muito ortodoxo, eu gastei o segundo ano tentando conectar melhor as partes. Deixa eu atravessar aqui. Tem 2 capítulos que são focados nos movimentos já populares, né? O realismo especulativo e o novo realismo. E aí eu forneço uma série de critérios, 2 critérios de individuação para eles. E a partir desses critérios chego no que eu chamo de realismo polêmico. E no último capítulo eu lido com alguns problemas que estão ali vinculados a esse realismo polêmico. No primeiro capítulo eu simplesmente coloco mais tensão, né? Vou problematizando aquilo que eu quero abordar, para deixar claro que tem uma relevância. E a introdução é uma coisa um pouco mais para instigar o interesse nisso que eu chamo de virada realista, né? Eu precisava que tudo estivesse bem concatenadinho, bem explicitado. E foi isso. Eu gastei bastante tempo para fazer esses ajustes finais. E acho que o resultado foi bem positivo, porque os avaliadores falaram que não tem questão de nota, né? A gente lá no PPG não oferece nota para tese e dissertação, mas se tivesse nota, se fosse atribuída a nota, a minha dissertação ficaria com nota máxima com certeza. Então o resultado acabou sendo positivo. E
pra mim, isso é uma coisa que eu tenho muito clara, só foi positivo do jeito que foi, só deu para desenvolver do jeito que deu, sendo um projeto bastante extenso, não ortodoxo e etc. Porque, em certa medida, tinha uma obsessão ali por trás. Uma obsessão que me fazia divertir com esses projetos paralelos, né? Com escritas paralelas, com conversas paralelas, o próprio canal, enfim. Só acrescentando aqui um detalhe que andando no meio da rua acabei esquecendo, eu acho que é importante. A dissertação ficou com mais de 200 páginas. Agora, a versão final mesmo, acho que ela tá com mais de 250. E um tamanho padrão de dissertação é 80 páginas. Então, além de ser exótica, né, ter um escopo exótico, ela também é maior do que geralmente a academia gosta. Fica uma questão de... Mas ele não conseguia falar isso em menos páginas? Não dava para ser mais sintético e tal. Só que, além de fornecer um mapeamento desses movimentos que eu estava abordando, eu também queria fornecer uma introdução aos filósofos que estão ali na fundação desses movimentos e que determinam algumas características dos movimentos justamente porque estão ali na fundação, entende? E aí não tinha como ser muito menor do que isso. São 6 filósofos focais, 4 pelo menos, mas os outros 2, como eu falei, eu abordo. Se ficasse muito menor do que isso, a introdução ficaria muito incompleta, eu acho. Só que no fim das contas, a gente conseguiu. Deu para fazer um trabalho que concatene bem várias partes para chegar num determinado resultado, vinculado à determinação desses 2 movimentos e do supramovimento que, segundo a dissertação, né, os envolve, e também fazer uma apresentação de cada um dos autores com um texto que foi bem avaliado no fim das contas. Esse foi então o meu percurso no mestrado. Fica aí o registro, o relato. Espero que seja útil para alguém, espero que seja interessante para alguém, e nos vemos no próximo vídeo.